Olá, meus queridos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Leremos os versículos de 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e por esta palavra que traz paz, alegria, conforto e que nos aponta o caminho da salvação. Rogamos, ó Deus, que fale conosco neste momento, que o Teu Espírito Santo nos dê a sabedoria para compreendermos a Tua santa lei. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, fica evidente que esta parábola é uma parábola para crentes. As provações duradouras, dentre outras objetividades, ela revela quem são os cristãos verdadeiros. E é exatamente o que acontece aqui na parábola das 10 virgens. E nós vamos ver algumas coisas, pelo menos 3 características aqui dessas virgens, para que nós possamos tomar para nós mesmos como exemplos, aquilo que o texto há de nos ensinar neste momento. A primeira coisa, todas elas pareciam estar no mesmo barco e na mesma direção. Diz assim o versículo de número 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Haviam 10 virgens, ambas aguardavam o noivo, ambas tomaram suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. Até então, parece que estão todas com o mesmo objetivo, que estão todas, de fato, no mesmo barco, mas algo fica evidente a partir do versículo de número 2. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. É algo que as provações duradouras, de fato, revelam, trazem à tona as nécias e as prudentes. Não é diferente conosco também, meus amados irmãos, com a Igreja de Cristo. As provações duradouras, o tempo revela quem de fato é crente em Jesus Cristo e quem de fato não é. Veja que 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes, nos revela o versículo de número 2. E uma das características das nécias é a ausência de azeite. Elas não estavam dispostas a esperar.
A espera exige paciência, fé, perseverança e esforço. Versículo de número 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Exatamente, não levaram azeite consigo, porque elas acharam talvez que fosse algo fácil e algo rápido. A volta deste noivo, a vinda deste noivo para levá-las. Não exigiria azeite no estoque, não exigiria maiores esforços e, enfim, nós temos vivido dias em que o evangelho que tem sido ensinado em algumas igrejas, em alguns púlpitos, é este evangelho que revelou, que produziu essas virgens nécias. Um evangelho que não exige esforço, um evangelho que não exige doação, que não exige compromisso, que não exige uma vida cheia do Espírito de Deus e comprometida ou compromissada com a obra do Senhor. O azeite de reserva revela compromisso, consagração, fé, propósito e revela também a não dependência de outros, dos outros. Versículo de número 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. As prudentes eram aquelas virgens preparadas, representando os cristãos que têm compromisso com Deus, os cristãos que oram, que buscam crescimento na palavra, os cristãos que estocam azeite, que são cheios do Espírito, que têm reservas daquilo que é necessário para a espera do noivo. Cristãos que não dependem de outros para manter a sua firmeza na fé e a sua postura como servo do Senhor. Nós encontramos também uma deficiência em alguns cristãos, a dependência de outras pessoas para se manterem de pé. Claro que isso de forma alguma é proibido ou seria ignorado quando alguém diz: fulano, ore por mim. Muitas pessoas nos têm pedido orações nesse período de pandemia. Nós temos vivido dias realmente difíceis e nós temos orado por muitas pessoas. Mas acontece que existem crentes imaturos e despreparados, que não têm a sua própria vida de consagração, que não têm a sua própria vida de leitura da palavra, que não têm a sua própria vida de diálogo com Deus, falando com Deus através da oração e ouvindo Deus falar através da sua palavra. E às vezes, esses crentes imaturos, e incautos, eles vivem à procura de homens de oração, de mulheres de oração, de homens, de cristãos que supostamente têm mais poder, mais unção do que outros, porque essas pessoas se comportam como essas virgens nécias, não querem estocar azeite para si, não querem pagar o preço da consagração, de uma vida de comunhão, jamais procuraram orar todos os dias, ler a palavra todos os dias, buscar a Deus em consagração, em comunhão, em jejum, numa vida de fato comprometida com Deus. Foram assim que se comportaram as nécias. Ao invés delas terem o seu próprio estoque, ao invés delas terem o seu próprio compromisso com Deus, elas almejavam que outras pudessem suprir as suas necessidades espirituais, que as outras pudessem cobrir a falta que de fato era delas, que era a ausência
do azeite no estoque, meus queridos irmãos. Então, ambas pareciam estar no mesmo barco e na mesma direção, até que fica evidente que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Ambas foram tomadas de sono. É a segunda coisa que acontece, né, e que nos traz também outras grandes lições. Quantos cristãos também nos nossos dias estão adormecidos e outros adormecendo. Estes dias que nós estamos vivendo não tem sido fácil, meus amados irmãos, para ninguém. Para a igreja do Senhor também não tem sido fácil. Nós temos visto muitos cristãos esfriando. Nós temos visto que muitas pessoas eram dependentes das reuniões presenciais no templo. E por falta dessas reuniões, essas pessoas têm esfriado, porque não têm tido o seu compromisso pessoal com Deus, a sua consagração pessoal com Deus. E não é por falta de recursos para isso, porque todos têm a Bíblia em suas casas. E a Bíblia que você tem em sua casa não é para você abri-la e colocá-la na estante. Algumas pessoas fazem isso e infelizmente até alguns crentes. Abriu a Bíblia no Salmo 91, colocou em algum lugar exposto na estante, a sua casa está protegida. Não é assim, meus amados irmãos, isso é superstição. Abriu a Bíblia no Salmo 23, colocou na cabeceira da cama e vai dormir. Oh, meu querido, isso é ignorância. A palavra de Deus vai surtir efeito na sua vida no momento em que você tiver o compromisso de ler e praticar aquilo que está escrito nela. É isso que vai trazer a bênção de Deus sobre você. Mas muitas pessoas têm dormido o sono das ilusões. As ilusões que este mundo trazem para aqueles que não têm compromisso com Deus. A humanidade estava temerosa no começo da pandemia. A própria igreja orou mais, buscou mais a Deus, mas esta é uma provação duradoura. E o que nós vimos acontecer? Muitos esfriaram na fé. Muitos voltaram, de fato, iludidos com o mundo. Perderam o temor e estão se deleitando nos prazeres temporários da carne. Estão gastando tempo e energia e dinheiro com coisas carnais, materiais, com coisas que não edificam. Igreja do Senhor, somos conclamados pelo nosso Salvador Jesus Cristo a sermos vigilantes, a não adormecermos, a não mergulharmos e nos entregarmos ao sono das ilusões passageiras, temporárias e transitórias deste mundo. Outros têm dormido o sono das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. Parece que tem cochilado, como disse o apóstolo Paulo, ouvindo mensagens que parece que traz uma coceira para os nossos ouvidos, traz uma sensação boa, a ponto de nos fazer adormecer, cochilar e achar que está tudo bem, achar que Deus é assim mesmo. Alguém que ama o pecador, mesmo que este pecador não abandone os seus pecados. Um Deus que passa a mão na cabeça de todas as pessoas e no final vai salvar todo mundo. Não é esta a verdade da palavra de Deus, meus amados irmãos. Deus, o desejo dele é salvar, porém nem todos serão salvos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E na verdade mais são os que entram
pela porta espaçosa, larga, pelo caminho espaçoso, do que aqueles que entram pela porta estreita e pelo caminho apertado. Outros estão dormindo o sono da indolência. Estão insensíveis. Estão no mundo aí, naquela filosofia, deixa a vida me levar. Eles não estão nem aí para o que está acontecendo. A vida vai passando. E parece que essas pessoas estão alienadas, como incautos, navegantes, a ponto de afundar, de morrerem afogados, mas tão insensíveis que não conseguem perceber isso, não conseguem perceber o perigo, não conseguem perceber a mensagem que Deus está falando ao mundo inteiro, através desta situação que temos vivido. E a mensagem é: não há esperança em homem algum, somente em Deus. A mensagem é que a única esperança da humanidade é Deus, é Jesus Cristo. Não há outro, não há ninguém, não há nenhum sistema, nenhum poder político, econômico, militar, científico que possa salvar o planeta, senão Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nesse sim há esperança. E nós precisamos acordar o mais rápido possível. É urgente a necessidade de acordarmos para esta realidade e voltar a buscar ao nosso Deus. As 10 virgens foram tomadas pelo sono, meus queridos. O certo é que o noivo virá, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo. Este é algo que Jesus deixou bem claro também. A sua volta é iminente. A sua volta é certa. A sua volta é um fato, uma realidade. Quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo. À meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo. A responsabilidade é pessoal e intransferível. Não haverá recursos de última hora. Veja o que nos diz aqui, meus amados. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. A responsabilidade é pessoal. Ninguém tem azeite para transferir para outro. Interessante, eu tenho visto algumas coisas em algumas denominações, algumas pregações, que eu fico de orelha em pé, meus amados. Falam em transferência de unção. E aí de repente alguém encosta a cabeça em outro alguém e dizem que estão transferindo a unção de um para o outro. A unção é intransferível, meu amado. A responsabilidade é pessoal. Cada crente recebeu o Espírito Santo. Foi ungido com o Espírito de Deus. E cada um responderá por aquilo que recebeu. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós precisamos entender isso. Naquele momento em que se exclamou: eis o noivo, o desespero tomou conta daquelas virgens, mas principalmente das nécias. E elas naquele momento sentiram o peso, o arrependimento, o remorso
melhor dizendo, pelo fato de não terem estocado azeite, pelo fato de não terem tido uma vida comprometida, vigilante, uma vida pautada nos ensinamentos da palavra do Senhor. Como já falei antes, a semelhança era muito grande entre elas, até que algo fica evidente. 5 prudentes, 5 nécias. Dentro da Igreja de Cristo, nós, pastores, missionários, presbíteros, nós não temos a prerrogativa de olhar, e nem temos esse dom, de olhar e dizer, esse é joio, esse é trigo. Até porque isso não compete a nós. O próprio Jesus falou, deixe, porque no final, o Senhor da Seara vai mandar, no momento da colheita, o trigo será recolhido ao celeiro e o joio será lançado no fogo para queimar. É isso que acontece, amados irmãos. Nas igrejas de hoje, ou na Igreja de Cristo hoje, estão presentes e estarão até o fim, nécios e prudentes. Quem é prudente, quem é nécio, vai ficar evidente no momento em que ouvirem este clamor, eis o noivo. No momento em que ouvirem o anúncio do retorno do noivo, aí sim, houve desespero, meus queridos. Houve uma tentativa daquelas nécias de se apegarem às prudentes e conseguirem algo da parte delas. Mas agora fica evidente de que a responsabilidade é pessoal. E de fato é. O pai não poderá salvar o filho, nem a mãe a filha, nem o irmão salvar a irmã, ou vice-versa. Nem o esposo salvar a esposa. Cada um responderá por si diante de Deus. E é necessário que cada um esteja preparado. Né? Você que vive dependendo da fé de outra pessoa. Você que vive apegado a irmãos de oração, a irmãos cheios do poder. E você vive em busca desses irmãos, em busca dessas pessoas. Por que que você mesmo não procura se encher? Por que que você mesmo não procura este poder na palavra de Deus? Em oração, em compromisso. Você que assim procede, não está sendo prudente, mas está sendo nécio. Se você quer ser prudente, procure você mesmo encher-se do Espírito. Procure encher a tua própria vasilha do azeite, para que não te venha a faltar neste momento do retorno do Salvador. Outra coisa, meus queridos, é que ambas tiveram a mesma oportunidade. Não dá para buscar azeite de última hora. Nós já vimos aqui que ambas estavam no mesmo barco, né, na mesma direção. Pelo menos era o que parecia inicialmente. Ambas foram tomadas de sono e ambas tiveram a mesma oportunidade. E nós vemos que não dá para buscar azeite de última hora. Versículo 10 diz assim: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O tempo de buscar ao Senhor é agora. O tempo de orar é agora. O tempo de ler a Bíblia é agora. O tempo de evangelizar é agora. O tempo de trabalhar para o Senhor é agora. Não deixe para a última hora. Você não sabe se vai ter uma outra oportunidade. Não adianta querer correr e arranjar
em última hora, recursos, querer consertar na última hora aquilo que você teve uma vida inteira para ser consertado. A coisa não funciona assim, queridos. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. Quantas pessoas, quando nós evangelizamos, convidamos para vir à igreja, e quantos que já são até crentes, dizem assim, o ano que vem eu vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou me consagrar mais. Tem outros que dizem assim, eu ainda sou muito jovem, vou me divertir. Quando estiver perto de Cristo voltar, ou quando eu souber que está mais perto de morrer, eu vou buscar a Deus, eu vou me converter. Querido, Cristo pode voltar para você a qualquer hora, a qualquer minuto, como um piscar de olhos. Portanto, o momento é hoje, diz a palavra do Senhor, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não deixe para amanhã, de maneira alguma. É extremamente perigoso esse pensamento de tentar, de última hora, fazer algo para agradar a Deus. Ele nos chama hoje para o arrependimento, para uma conversão e para uma vida de consagração a Ele. O caráter de uma coisa se revela no final e não no começo. Versículo de número 11 diz assim, mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Talvez você ache também, pelo fato de você ter trabalhado a sua vida inteira no reino dos céus, no reino de Deus, né? Na igreja terrena, de você ter feito algo, você ter sido uma pessoa piedosa, religiosa, talvez você pense que isso vai também no último dia te dar o direito de estar despreparado, mas mesmo assim ter algum direito de que a porta seja aberta para você. E a coisa não funciona assim, meus amados. Nós precisamos perseverar até o fim. Não adianta nós andarmos metade do trajeto direitinho, em obediência, em santidade, e a outra metade, a gente desconstruir aquilo que foi construído, desfazer aquilo que foi feito. Só vai de fato vigorar, só vai ser bênção, só vai ser salvação, se nós perseverarmos até o fim. Era isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, através da parábola das 10 virgens. A necessidade de vigilância, a necessidade de perseverança, a necessidade de compromisso. Só haverá final feliz para as prudentes. É necessário redobrar a nossa vigilância, né? Para não nos tornarmos como as nécias. Versículo 12, versículos 12 e 13, diz assim, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Só haverá final feliz, meus amados, para aqueles que perseverarem até o fim. Para aqueles que agirem como essas virgens prudentes e evitarem se tornarem nécios na sua vida cristã, na sua carreira cristã. Quero terminar, meus amados, baseados nesta palavra, à luz desta palavra que lemos, conclamando a igreja de Cristo, você cristão, a ser prudente, a buscar ao Senhor, a estocar o azeite. Talvez você não teve necessidade, até então, como eu também, de estocar grande quantidade de alimento material, de suprimento físico. Mas eu quero te dizer uma coisa.
tanto eu como você temos a necessidade, e muito maior ainda, de estocarmos, sim, o alimento espiritual, o suprimento espiritual, o azeite para as nossas lâmpadas. Como é que nós fazemos isso? Tenho sido até repetitivo, mas é porque eu quero que você cresça espiritualmente. Leia a Bíblia diariamente, ore diariamente, busque a presença do Senhor, tenha uma vida de santidade e de comunhão. Que Deus